Bom, então aí vocês veem a sexta edição do órgão de Hahnemann, à direita, que na verdade é uma quinta edição, onde Hahnemann foi riscando o que ele queria mudar, o que ele queria tirar do texto e adicionando outros textos como ele queria as mudanças. Então aí vocês veem um papel à parte sendo colado em cima de outros que já estavam ali colados, tá? Com a mão, com a letra de Hahnemann. Aí vocês veem numa página um monte de papéis adicionados. Esses papéis são rascunhos, no verso às vezes tem uma receita, uma prescrição, tem uma propaganda. Então ele usava todo tipo de papel para fazer essa reforma na quinta edição e transformar na sexta edição. Então, esse livro vocês podem ver em São Francisco, se vocês tiverem oportunidade, muito emocionante isso. Vão até a Universidade de São Francisco, Universidade da Califórnia, campus de São Francisco. Tem uma seção de livros raros e vocês agendam antes e podem então fazer o mesmo que eu fiz, que é manusear esse livro. É uma experiência bem interessante. E aí, caso vocês não façam isso, ou mesmo fazendo depois, vejam aí no final, a quinta edição do órgão, corrigida à mão por Hahnemann, pode ser lida e tem um endereço virtual. Vocês podem olhar pela internet, virar página por página e poder então verificar o livro, como é, o que significou a sexta edição do órgão, né? E nessa sexta edição está então descrito o novo método de medicamento dele. Toda a farmacotécnica, como faz o medicamento, está descrita no parágrafo 270. Alguns outros vão falar de como utiliza, mas a farmacotécnica é basicamente nesse parágrafo 270. E aí, então, nessa sexta edição, Hahnemann apresenta um medicamento mais diluído, onde ele propõe um número maior de sucções, de agitação da solução, né? E essas sucções são fortes. Antes, Hahnemann falava em sucções moderadas. A administração do medicamento em doses, e essas doses, sempre que necessário, são repetidas. Raramente você tem uma só dose para tratar um paciente. Só se ele realmente sarar com uma dose só, porque senão são doses repetidas. E doses repetidas de quê? De uma solução que é feita a partir de um glóbulo de dinamização, tá? Então aí está um, um desenho tentando mostrar para vocês como é feita a 50 milesimal. Parte-se sempre de um grão. E o que é um grão? É uma unidade da época, grão de Nuremberg, que nem tem uma equivalência exata, não é do sistema decimal, e a gente, para simplificar, pode falar que é igual a 60 miligramas, 63, 64, mas 60 miligramas, ou seja, 0,06 gramas, uma quantidade mínima de substância para preparar o medicamento. Vocês imaginem só que um medicamento convencional, e mesmo pode ser um fitoterápico também, ele precisa de muita quantidade. Se eu resolver fazer um medicamento a partir de um determinado vegetal, eu preciso de 60 miligramas desse vegetal, que é uma quantidade muito pequena. Eu posso considerar que esse vegetal contém mais ou menos 50% de água. Então, em vez de 60 miligramas, eu posso falar, então eu vou colocar 120 miligramas, que ainda 10% de um grama é uma quantidade muito pequena, né? Mesmo numa substância cara, uma quantidade pequena, uma substância rara, difícil, uma quantidade mínima. Uma planta, uma quantidade ínfima. Então, é um método de preparo altamente sustentável, né? O medicamento homeopático ele é preparado de uma maneira muito sustentável. Então, eu parto dessa quantidade de um grão, coloco num grau de porcelana, e nesse grau eu coloco 100 vezes mais a quantidade em lactose.
Então, lactose, açúcar de leite, Hahnemann quer o quê? Quando ele dinamiza, ele quer diluir ou desconcentrar e ele quer agitar. Então, aí ele começa colocando 1 grão com 100 grãos de lactose e tritura durante 1 hora por um processo que está muito bem estabelecido tanto na sexta edição do órgão como na farmacopeia homeopática brasileira. Tritura por 1 hora e aí ele chega numa solução final que tem uma proporção de 1:100 ou 10⁻². A partir daí ele pega novamente 1 grão da solução e coloca num novo grau ou no mesmo, lavado, para a mesma substância, uma lavagem com água e álcool é suficiente. E aí ele vai triturar novamente na proporção de 1:100. Ao final de mais 1 hora, ele vai chegar numa proporção de matéria, proporção material de 1:10.000 da substância inicial, ou 10⁻⁴. E depois ele faz isso novamente uma terceira vez, 1 parte para 100 partes, ou seja, vai chegar numa quantidade em relação da substância inicial de 1 parte para 1.000.000 de partes. Essa 1.000.000 de partes, ou 999.999, são de lactose. Então, basicamente, a gente chega, do ponto de vista químico, em um pó que tem 999.999 partes de lactose para 1 parte da substância inicial, ou seja, 10⁻⁶. Eu falei também que a gente pode pegar uma quantidade um pouco maior, se a substância for fresca, e daí vocês vão falar, mas eu não preciso secar a água antes? Não. Na verdade, se a substância for líquida, ela em si, por exemplo, leite, né? Uma secreção humana ou animal, que ele em si é líquido. Então, em vez de 1 grão, eu vou colocar 1 gota, que é mais ou menos, 1 gota de água é 0,05, ou seja, eu estou próximo de 0,06 aqui do grão de Nuremberg. Que mais? Mas eu posso pôr um líquido para triturar? Pode. Ele pode até fazer um pouquinho de papinha, muito pouco, mas depois ele vai secar. Durante 1 hora de trituração, ele vai secar. E eu convido para todos que têm interesse em homeopatia, para que façam pelo menos uma vez uma trituração com gosto, assim. O que eu quero dizer com gosto? Às vezes o farmacêutico é obrigado a fazer algumas triturações na farmácia, trituração de cálculo renal. Vou ter que ficar aqui 1 hora. Às vezes é complicado, o telefone toca, você tem que atender um paciente na loja, você tem muitas receitas, tem que parar, então não pode parar. Então, o farmacêutico acaba fazendo a trituração antes da farmácia abrir ou depois que fecha, ou ele vai num cantinho e se fecha lá. Porque é difícil que ele tenha esse tempo para fazer 1 hora de trituração. E por isso que eu falei que eu gostaria de convidar vocês, se não fizeram isso já, fazer 1 hora de trituração com gosto. Então, por exemplo, vocês imaginem uma planta, planta é mais fácil, mas claro, pode ser um animal, vegetal, do qual vocês querem fazer um medicamento homeopático. Então, vocês vão estudar qual é essa droga, vamos chamar assim, vocês vão buscar onde que ela se encontra, uma planta, vamos dizer, aonde que essa planta está presente, ela está presente no Brasil, perto de mim, então eu vou coletar, vou coletar uma quantidade um pouquinho maior, não 0,06, mas 0,12 ou um pouquinho mais que isso, considerando que parte daquilo é água. E vocês vão ver que eu não vou lesar planta nenhuma, eu não vou acabar com a flora, com a fauna do país, né? É uma quantidade ínfima. E aí eu vou fazer essa trituração só pensando naquilo que eu estou fazendo, só imaginando o que é aquela planta, onde ela cresce, que memórias ela me traz, ou o animal, ou o mineral. A gente teve oportunidade, alguns homeopatas aqui em São Paulo, de fazer isso com o homeopata holandês Jan Schouten, o Schouten, e com o Dr. Fernando Binhard, lá no sítio dele.
em Cotia, e foi uma experiência maravilhosa, porque aí cada grupo escolheu uma planta que quisesse, que gostaria de triturar, e só podia conversar a respeito daquele tema. E que lembranças, que emoções, que recordações apareciam para as pessoas. E foi muito interessante como cada grupo, com suas plantas diferentes, foi convergindo para uma ideia, e essa ideia ela era comum para todos, foi uma construção muito interessante e também muito relacionada com a planta, ou seja, aquelas ideias, aqueles recordações, aquela construção, aquela conversa, ela não veio de nada, ela era totalmente relacionada com o material com que você está triturando. Então, dessa maneira, você consegue ter uma interação com a substância que vai gerar o medicamento. Isso especialmente se você é farmacêutico, porque às vezes você simplesmente faz uma preparação a partir de um frasco com gotas e você não tem ideia do que é aquilo, se aquilo é um animal, um mineral, um vegetal. Né? E aí você passa a ter uma proximidade com essa proposta que eu estou fazendo a vocês, com a substância. E isso vai estar relacionado também com as suas características, com as suas propriedades, com pelo menos parte dos sintomas que ela vai poder despertar e vai poder tratar, né? Despertar na pessoa saudável e tratar no indivíduo doente. E quando eu falo pelo menos parte dos sintomas, na verdade eu acredito que é a totalidade. É que nem sempre a gente consegue perceber a relação que existe entre a planta e os sintomas, tá? Mas claro, se eles vêm da planta, então é assim que acontece. Então, e para o farmacêutico que senão só faz frasquinhos, prescrições e dinamiza e não sei o que, isso se torna muito atrativo você ter mais proximidade com as substâncias. Bom, no final, depois de 3 horas de trituração, e eu falei que você pode usar o mesmo grau, pistilho, espátula, que isso faz parte da trituração, né? O pistilho e espátula, todos de porcelana, do mesmo material. Depois disso, claro que você vai ter que fazer uma boa limpeza nesse material e vai fazer um tratamento térmico em estufa, 1 hora, 150 graus. Mas para fazer o mesmo medicamento, a gente tem assumido que você pode usar o mesmo grau, espátula e pistilho, desde que você entre a primeira e a segunda trituração, raspe bem, guarde a trituração. Aí você lava com uma água limpa, água purificada, passa um álcool de boa qualidade para secar um pouco. Enquanto isso você descansa um pouco e aí você começa a segunda trituração. Se quiser fazer uma seguida da outra, tá? Se for uma outra substância, vai lavar tudo direitinho. Mas depois de acabar as 3 triturações, o que a gente faz? A gente pega a mesma quantidade de 1 grão, quer dizer, de 0,06 da terceira trituração, e só dissolve num líquido que é composto de 500 gotas, onde 400 é de água e 100 é de álcool. Para a gente não se confundir, não esquecer, precisa ter bastante água. Por quê? Porque quimicamente a minha terceira trituração é açúcar. E açúcar se dissolve bem em água e não em álcool, certo? Então, a gente fez uma simples solubilização de 1 grão em 500 gotas dessa solução com bastante água. E agora vamos dar uma paradinha e vamos observar os pontos importantes que a gente tem até aqui. Primeiro que Hahnemann fala em substância crua. E eu vou aqui falar em nosso grupo, que é um grupo que surgiu na década de 90 e que acabou se dedicando até hoje a estudo da 50 milesimal. Mais tarde eu falo um pouco mais sobre. Então, são pontos importantes até essa fase onde a gente foi, o uso de substância crua. No órgão, vocês vão ver alguma coisa que pode ser traduzido como substância crua. E aí, nosso grupo, não sou só eu, isso, né? Faz 30 anos que a gente vem estudando a 50 milesimal, entendemos então que a substância crua seria a substância fresca, e não o uso da tintura mãe, como por exemplo é
foi proposto já no passado aqui no Brasil. Não, a LM realmente correta, padronizada, segundo Hahnemann, usa o material. Por exemplo, se for uma planta fresca, um animal fresco. Essa foi a nossa escolha. Sempre, então, fazer 3 triturações. A primeira, a segunda, a terceira. E não parar na segunda, por exemplo, se o material já está solúvel. Por que não? Porque Hahnemann colocou que a trituração era um diferencial. Ele estava vendo que o medicamento triturado, ele chegava a uma melhor dinamização, né? E assim a gente vai triturar por 3 horas todas as substâncias. Não vai falar, essa aqui não precisa, essa aqui é solúvel. Por quê? Porque, segundo Hahnemann, a trituração adiciona características positivas ao preparo, tá? E aí pode ser difícil você conseguir essa substância. Por exemplo, um pesquisador com o qual a gente teve contato e temos vários medicamentos dele, fez a enácea coletada numa, como se chama isso? Numa terra, esqueci o nome, desculpa, de tigres, um local onde tigres vivem livres na Índia. Então, é difícil, né? Só tem enácea lá? Não, mas eu sei que lá tem, nesse lugar, nessa reserva a palavra. Geossêmia, eu sei que é geossêmia, você devia ir para os Estados Unidos. Você quer a China, oficinalis, você tem que ir para a cordilheira. Você quer a Ipeca, você tem que ir para o norte, você tem que ir para Mato Grosso. Então, cada substância você teria que ir atrás para conseguir, o que é extremamente difícil, né? Algumas plantas são inacessíveis e algumas plantas mudaram, alguns materiais mudaram. Por exemplo, uma vez foi pedido fazer aquamarina, que é a água do mar. Então tá, mas qual água do mar que eu vou utilizar? Eu fui procurar, a patogenesia foi feita no final de 1800 de uma água do mar da costa inglesa. Mas não se trata só de buscar água do mar da costa inglesa, porque ela é totalmente diferente hoje do que ela era naquela época. Se ela é diferente, eu posso usar água marinha aqui da nossa costa. Sim, mas eu vou pegar no estuário de Santos ou eu vou pegar uma água mais pura um pouco, uma água mais afastada, né, da costa. Então, tudo isso dificulta você chegar nas origem do preparo do medicamento. E se você precisa um nosódio, então, por exemplo, tuberculino, você vai usar o quê, né? É claro que você tem que usar aquele material, aquela secreção que compõe o tuberculino. E no caso do nosódio agora do Covid, a mesma coisa, você vai usar o nosódio do Covid. A diferença é que para fazer uma centesimal, você já pode diluir com álcool a 70%. Enquanto que para fazer uma 50 milesimal, você vai ter que triturar 3 horas uma secreção bastante, uma contaminação de um vírus novo e bastante patogênico, né? E aí, mais um ponto final importante dessa fase que a gente viu foi a dissolução de 1 grão da terceira trituração nas 500 gotas dessa solução. Precisa contar? Não, não precisa contar. Mas faça uma padronização de cânula, o farmacêutico sabe o que é isso, não pega a cânula que tem um buracão, um buraquinho, que tem gotas mais ou menos semelhantes. Pode fazer 1, 2, 3 vezes, até para se tornar mais íntimo do método, e depois você pode fazer isso através de um volume conhecido, de um peso conhecido, certo? Então, vamos passar para a segunda fase da farmacotécnica de preparo dos 50 milesimais. Esse primeiro frasco à esquerda é aquele frasco onde você colocou 60 miligramas da terceira trituração e nas 500 gotas de água e álcool, tá? Vai ser um álcool fraco, certo? Desta solução, sem agitar, só solubilizando, sem succionar, você vai pegar uma gota dessa solução e colocar num frasco com 100 gotas de álcool forte. Nós escolhemos usar o álcool 96, então.
e aí realizar 100 sucções fortes. Então, Hahnemann fala isso, sucções fortes. Em outros métodos, né, no método centesimal, ele falava em sucções moderadas em outros momentos. Quando você tem esse frasquinho de 101 gotas, né, bem succionado, você pega uma gota dessa solução e aí vai embeber glóbulos. Que glóbulos são esses? São glóbulos bem pequenininhos. São glóbulos do tamanho da cabeça de um alfinete, não aquele que tem uma cabecinha colorida, plástica, né, grande. Não, aqueles alfinetes antigos têm uma cabecinha pequena. Então, esse é o tamanho do glóbulo. Hahnemann fala em sementes de papoula. E esses glóbulos devem ser de um tamanho tal, e Hahnemann não conseguia medir esse glóbulo, o tamanho, o diâmetro do glóbulo. Então ele descreve da seguinte maneira: 100 devem pesar 1 grão, ou seja, 100 glóbulos pesar por volta de 60 miligramas. Então é isso que ele fala. E ele fala também que uma gota impregna totalmente 500 dos glóbulos que tenham este tamanho. Você impregna esses glóbulos e daí você tem a LM1. Esse líquido anterior é o LM1 líquido e você termina a dinamização na LM1, que é a impregnação dos glóbulos. Aqui nesse esquema a gente fez de conta que nós temos um líquido amarelo que vai ser a dinamização do que você triturou. Claro que nunca vai ser amarela, mas é só para você visualizar melhor. Então, uma gota e vai impregnar esses glóbulos. E aí você seca esses glóbulos, porque eles vão ficar totalmente molhados, e Hahnemann fala que tem que ficar totalmente molhados. Pega um desses glóbulos, dissolve com uma gotinha de água, porque ele é açúcar, açúcar se dissolve em água, e acrescenta 100 gotas de álcool forte, álcool 96. Aí, nessa solução, você faz novamente 100 fortes sucções. Essa solução é a LM2 da sua substância. E aí você pega uma gota e molha 500 glóbulos. Esses glóbulos são a LM2. Então, vocês podem ver que, diferente da centesimal da decimal, a 50 milesimal é sempre composta de duas fases, uma fase líquida e uma fase sólida. O líquido é o LM1, 2, 3 líquido e o processo termina na LM1 em glóbulos, que é o que Hahnemann guardava o medicamento em glóbulos. Aliás, já antes, na centesimal, quando ele tinha o paciente, ele estava fazendo já a solução do glóbulo, ele pegava o glóbulo que ele queria, na potência que ele queria, dissolvia em água, colocava um pouquinho de álcool ou um pedacinho de carvão para que essa água se conservasse e medicava o doente dessa maneira. Então, aqui vocês vão ver o uso da solução, não aqui, porque aqui é a dinamização, mas vocês vão ver como é usado. Vocês vão ver a trituração que Hahnemann já recomendava. Vocês viram a diluição bastante grande, porque você tem 1:100, mas em seguida você tem uma divisão da gota em 500, pelo menos 500 glóbulos. Então, você tem 1:100 como diluição e você tem 1:500 como divisão da gota. E você tem 100 fortes sucções em cada passo. Ou seja, a gente está com um método que não foi caído do céu, não foi inventado de um momento ao outro. Não é porque Hahnemann estava gaga, não é porque a esposa a Melanie que inventou, mas que já vem sendo anunciado, né, a partir da 5ª edição para a 6ª, vem sendo anunciado, nada aconteceu por acaso. Então, por isso que eu acho um absurdo as pessoas criticarem a 50 milesimal como sendo um método que, não foi Hahnemann nada, foi a Melanie, ou ele já estava velhinho demais, não sabia o que fazia. Pelo contrário, Hahnemann criou isso e chamou de meu melhor método, novo método, melhor método, tá? Então, vamos ver os passos importantes dessa segunda parte do esquema. A gente tem
os pontos importantes, as 100 sucussões que são fortes. Então, do nosso ponto de vista, meu e do grupo, não se deve usar o braço mecânico, porque se o braço mecânico é aquele que faz as sucussões da centesimal, ele não pode ser usado aqui para fazer da 50 milesimal, onde as sucussões devem ser fortes e antes moderadas. E pingar uma gota em cerca de 500 glóbulos. Hahnemann fala cerca de, fala que uma gota molha 500 glóbulos, mas não fala que você tem que ficar contando 500 glóbulos, tá? Se você sabe que os seus 100 glóbulos têm que pesar mais ou menos 60, né, 1 grão, 60 miligramas, então 500 glóbulos tem que pesar mais ou menos 0,3 gramas, 300 miligramas. Então você pode pesar os glóbulos se você quiser, mas você não tem que ter exatamente a precisão. E eu espero que vocês entendam por quê daqui a pouco, quando eu apresentar os caminhõezinhos, tá bom? E se você então colocar um número maior de glóbulos, é só você pôr mais gotas quando for impregnar. E se você puser um número menor de glóbulos, eles vão ficar mais molhados e você espera secar, tá? Porque dessa maneira a gente teve que, durante muito tempo, a gente ficou pensando como apresentar essa ideia da 50 milesimal. E nós então fizemos uma analogia com caminhõezinhos, como se os glóbulos fossem caminhõezinhos. Então, caminhõezinhos que tinham que ter a sua caçamba totalmente cheia de dinamização. E aí a gente imaginou esses caminhõezinhos que estão ali embaixo. Você não consegue encher mais do que cabe neles, tá? Então, a gota amarela caindo aí caiu, vai molhando todos esses caminhõezinhos. Eles podem ficar molhados demais, aliás, eles vão ficar molhados demais. E se você puser um número menor de caminhõezinhos e uma gota, o que acontece? Acontece que vai sobrar mais líquido. Você espera secar, porque ele não vai conseguir empilhar uma quantidade maior de dinamização em cada glóbulo. Pelo menos isso foi uma analogia que nos satisfez. Eu já apresentei isso em vários locais e dá para entender bem como funcionaria uma gota sendo dividida em cerca de 500 glóbulos, desde que os glóbulos sejam do mesmo tamanho e estejam bem impregnados, o que é garantido pelo líquido que sobra nas laterais. E quando você vai fazer isso, realmente vira um grude. Na hora que você põe uma gota sobre os glóbulos, vira um grude. Depois eu faço um vídeo com a parte prática do preparo da 50 milesimal. Aqui ainda em relação à farmacotécnica, a gente tem algumas observações. Cada desses glóbulos, que eu vou chamar de glóbulo padrão, por que padrão? Porque ele pesa como ele deve pesar, não posso pegar caminhãozão, porque aí ele vai carregar uma quantidade maior, nem posso pegar caminhão menor que isso, porque vai carregar menos, vai dividir a gota numa quantidade menor para cada glóbulo. Mas se você tiver eles todos do mesmo tamanho, e qual o tamanho? 100 pesam 1 grão. Isso o Hahnemann estabeleceu para gente. Cada glóbulo vai carregar, se não sobrasse nada, carregaria 1/500 da gota. Como sobra, como não absorve totalmente, sobra líquido, ele carrega menos do que 1/500 da gota, certo? Então, o glóbulo leva a uma redução material, uma divisão, não é uma diluição, né? Uma desconcentração também não é, maior do que 1/500 quando é usado para preparo da potência seguinte. E a redução material ou a diluição, entre aspas, a desconcentração maior do que 1/500, vai resultar numa redução material de 1/50.000. Por que isso? Porque é 1/100 e 1/500. Mas a gente está vendo que esse 1/500 é no mínimo. Na verdade, é mais do que 1/500. Portanto, 1/100, 1/500 ou mais, é pelo menos 1/50.000 ou mais do que isso, a cada potência, a cada passo de dinamização. E se o glóbulo estiver
bem umedecido com a solução alcoólica, ou seja, ele estaria, como está essa figura aí, todos os caminhozinhos bem cheios de dinamização, de material amarelinho, de uma determinada potência, ele vai carregar uma quantidade aproximadamente constante da solução, mesmo que a gente não saiba exatamente qual é essa quantidade. É a quantidade que cabe ali naquele caminhão, daquele tamanho, daquela caçamba, cheinho até o talo, ou seja, bem umedecido. Hahnemann não falou tem que usar 500 glóbulos, mas ele usou essa notação para explicar que um glóbulo padrão dinamizado com 100 gotas de álcool representa uma proporção de como 1 para 50.000 e ainda maior. Nós vamos encerrar então esse vídeo e continuaremos o próximo a partir daqui com posologia, tá? Agradeço a atenção de vocês por aqui, até aqui, convido para continuar no próximo. Obrigada.